Papa Caça Debate. Patrick Oliveira. Vamos lá, agora são 11h02, 11h02 aqui na 102,9. Começando o nosso debate nesta segunda-feira, início de semana. Hoje, dia 16 de maio de 2022, né? Hoje, recebendo aqui no estúdio os integrantes do sindicato Sintebub, aqui de Bom Conselho, o pessoal do sindicato dos professores aqui da nossa cidade. Já começar de lá para cá, escutando o bom dia da presidente do sindicato, Valda. Puxa o microfone, por gentileza, Valda. Muito bom dia. Bom dia a todos os presentes e bom dia especialmente a todos os ouvintes de Bom Conselho. E eu queria, assim, saudar especificamente os professores de Bom Conselho. Nesse momento tão difícil da nossa vida, e a gente está vindo aqui para esclarecer a população do Bom Conselho o que está acontecendo com a classe, com a categoria de professores, e tirar todas as dúvidas que porventura surgirem. Muito bem. Só um minutinho mais. Eu queria, primeiramente, também agradecer a oportunidade da rádio ter aberto o espaço para a gente tratar dos assuntos relevantes para a classe, e em especial quero parabenizar a doutora Isabel, que eu estava ouvindo sexta-feira, e ela tocou no assunto, levantou a questão do professor, deu total apoio à situação que a gente está passando, e a gente é muito grata pela abertura que foi dada pela rádio e pelas palavras da nossa amiga doutora Isabel. O advogado, o doutor Rafael Borges, está por aqui também, vai cumprimentar a população de Bom Conselho, de toda a região. Bom dia. Bom dia a todos e todas. Eu reitero as palavras da professora Valda, presidente do sindicato. Espero que nessa manhã eu possa contribuir para o fortalecimento da nossa democracia, elucidando à população as questões jurídicas pertinentes aos conflitos recentes em relação ao município e os professores. O Coronel Campos está por aqui. Bom dia, Coronel. Bom dia, Patrick. Bom dia a nossa presidente, Valda. Bom dia aos dirigentes do sindicato, a doutor Rafael, bom conselhense que tem se destacado muito aí no ramo do direito, e a todos que nos escutam agora, especialmente aos professores, que eu diria, Valda, que os professores nesse momento estão sendo usurpados de direitos consagrados, né, pelo nosso ordenamento jurídico, e certamente a partir da iniciativa de Dr. Rafael, sua, da direção do sindicato e de todos os professores, a história desse momento agora vai mudar, certamente vai mudar. Emanuel Leonel, muito bom dia. Bom dia, Patrick, bom dia a Valda, bom dia, doutor Rafael, bom dia, Coronel Campos, bom dia, Poliana, bom dia a Renê, que sempre está conosco aqui presente nos debates da Papa Caça, que faz parte do sindicato. É um prazer ter o sindicato novamente conosco, nossos estúdios, que sempre os microfones estão abertos ao sindicato, até porque é um dever nosso, até meu, moralmente, porque sou filho de uma professora, defendo essa bandeira do professor, defendo que os professores é uma das categorias que deveria ter uma importância muito maior, porque ela é a base de todas as outras profissões. Qualquer profissão, seja médico, advogado, seja você vai para a educação física, a partir de esportes, qualquer um deles, em primeiro lugar, ele tem que passar pela mão do professor, tem que ter aquele conhecimento básico. Então, quem dá o conhecimento básico, o pilar para esses outros profissionais é o magistrado. E o magistrado, infelizmente, em nosso país, no nosso estado, no nosso município, não tem o devido merecimento que tem que ter por sua capacidade de estar sempre se doando para levar para os alunos conhecimentos. Agora, Patrick, eu gostaria até de quebrar aqui um mal-entendido. Doutor Rafael, o senhor já esteve conosco aqui, o senhor, nesse período, o senhor procurou a Rádio Papa Caça alguma vez para prestar esclarecimentos?
Em relação ao processo do sindicato e a questão das horas-aulas, eu não teria como procurar como advogado, porque a legitimidade é do sindicato, né? Eu atuo prestando um serviço e o sindicato é quem realiza as demandas. Mas, de toda forma, estamos aqui reunidos, a oportunidade está sendo dada e nós vamos cumpri-la com a devida competência, pode ficar tranquilo. Eu gostaria de fazer essa pergunta porque saiu na Gazeta de que o Dr. Rafael, advogado do sindicato, não encontrou espaço nas rádios locais e teve que se dirigir para Garanhuns, para a Rádio Sete Colinas, para poder falar. Aí eu fiz essa pergunta porque até então ele não procurou, quem nos procurou foi Valda, e como sempre, abrimos os nossos microfones e colocamos ao dispor. Fazendo correção aqui, Manuel Leonel, a própria emissora, o nosso repórter, procurou a presidente do sindicato para justamente falar sobre o assunto. Ou eu estou errado, presidente? Não, de forma alguma. No dia que a gente parou, André Neto esteve lá no sindicato, acompanhou o movimento e entramos ao vivo. Um segundo momento, ele nos procurou e a gente achou mais prudente, porque os ânimos estavam muito acirrados. A gente não se posicionou naquele momento, até porque a gente estava fechando as questões judiciais para protocolar na justiça, e eu, particularmente, me senti receosa em passar mais do que eu deveria passar. Então, eu disse a ele: André, a gente está protocolando hoje as ações, logo em seguida a gente vai procurar a rádio para a gente ter esse momento de debate. Só que aconteceram outros fatos e que impediram a gente vir antes. E a gente hoje está aqui para esclarecer e queria deixar bem claro, tudo é no momento certo. Era porque tinha que ser agora. Tanto é que aconteceu um fato novo em que a gente voltou para a mídia e que hoje talvez o peso ele seja maior do que se a gente tivesse vindo anteriormente. Eu só fiz esse preâmbulo para deixar bem claro e quebrar esse equívoco que saiu na Gazeta, que a Rádio Papacaça jamais iria fechar os microfones para uma categoria tão importante quanto a de vocês. E doutor Rafael, independente de estar defendendo o sindicato dos professores ou qualquer outra categoria ou tema, nossos microfones sempre estarão abertos para o doutor. Só para esclarecer, eu nunca entrei em contato com a rádio em Garanhuns, eu fui convidado a falar, eu não sabia dessa nota da Gazeta, vou pedir direito de resposta. Você é jornalista, sabe que ao utilizar o nome de uma pessoa e veicular uma informação, ele tem que solicitar a informação direto da fonte, e a Gazeta, ao publicar a nota, jamais entrou em contato comigo. Só para esclarecer o mal entendido, tá bom? Muito obrigado, doutor. E o jornalismo se faz dessa maneira. E também esclarecendo a questão de ter sido procurada pelo jornalista da Sete Colinas, quando ele ligou para mim, e foi através de professores ligados a ele de Saloá, de Garanhuns, foi para que a gente passasse para a região que estava acontecendo, porque isso não só vai ficar em Bom Conselho. Isso é uma coisa orquestrada e arquitetada a nível de governo estadual e implantada nos municípios. Então, não é mais só um caso de Bom Conselho, é um caso de todos os professores da região que estão preocupados que isso venha acontecer. Em Saloá também já está acontecendo, já tem projeto na Câmara de Lei tramitando com essa questão que aconteceu aqui em Bom Conselho. Então, como eu estava na médica, eu perguntei se ele poderia conversar com o advogado do sindicato e passei o contato de Rafael. Mas isso foi uma iniciativa das Sete Colinas, não fomos nós que procuramos, e agradecemos o espaço, porque tudo é bem-vindo, todos os apoios são bem-vindos. E também não poderia deixar o jornalista que estava buscando a informação na mão. Por isso que Rafael falou em nome do sindicato. Porque no momento eu não poderia atender via telefone o jornalista. Muito bem. Depois quer completar, coronel? Ô, Patrick, Valda, fui muito feliz quando, na verdade, naquele momento ela não quis se manifestar em razão do andamento que o doutor Rafael estava dando estudando para impetrar as ações com a melhor estratégia jurídica, mas parece-me que Valda estava prevendo que algo mais danoso para o professor viria, né, Valda? Mesmo sem saber, e a gente agora, não só em Pernambuco, mas essa situação aqui que viralizou
por conta de uma festa cultural que deve ter, reitero o que eu falei na semana passada, a festa é cultura, são 27 anos de tradição, ela não pode acabar. Agora o professor não pode pagar essa conta, o professor não pode pagar essa conta. Aí eu tenho sido solidário com os professores, até porque a minha esposa é professora concursada, né? E eu tô aqui vendo, Valda, e sempre que eu tenho oportunidade, e doutor Rafael e todos aqui que estão ouvindo, se você for olhar o professor, a autoestima dele dentro da profissão, ele chega no ápice quando ele consegue esvaziar todo o conhecimento que ele tem para o aluno. Quando o professor vê um aluno passando em medicina, em direito, em engenharia elétrica, em qualquer curso, e está se dando bem na vida, o autoestima do professor vai para lá. Eu diria que o professor das profissões é o único que compartilha seu conhecimento e todo o seu saber para alguém. Veja que é um ser assim diferente, é um profissional diferente. Antes da gente entrar nesse debate, Patrick, eu queria a gente falar um pouco sobre essa questão dessas atrações. Eu acho pertinente porque tem um mal entendido aí que as pessoas estão passando aí. Os professores são a favor do forró bom, vão pro forró bom, curte o forró bom. Agora eu sou a favor do forró bom, tenho ido pro forró bom. Agora, o que não pode é a forma como estão se fazendo, como está sendo feito, ok? Por não, e aí a gente, se possível, antes de entrar nessa parte que é mais pertinente aos professores, os ativos e os aposentados, a gente passar nisso. Foi notícia nacional, não ficou restrita tão somente a Pernambuco. Pô, muito bem. Para iniciarmos propriamente dito sobre o tema, para a gente recapitular, até porque é o primeiro debate que a gente faz, Valda, o doutor Rafael Miranda, né? Borges, filha da minha grande professora e amiga. Doutor Rafael, recapitulando, o que é, afinal de contas, que tem ocorrido, teve esse desconto no salário dos professores, essa matéria que ainda vai para a Câmara. Ele poderia ter um desconto antes de ser ido para a votação. Também com relação aos aposentados, é direito garantido por lei, pela Constituição, depois que você se aposenta, ter desconto ainda nos proventos, diminuir os seus proventos, ou teria que ser daqui para frente. E todos esses descontos, eles podem, novamente batendo na tecla, serem realizados, serem descontados antes de promulgar uma lei somente por decreto? Valda, antes do doutor responder, pode não, Valda? Pode completar, porque pegando o gancho do Emanuel Leonel, tudo isso aí, como o coronel falou, o que é que o forró bom, as atrações, tem a ver com todo esse imbróglio? Valdo, quer completar alguma coisa? Pois não. Bom, porque assim, a gente voltou para a mídia com a questão de que a forró bom estaria prejudicando diretamente os professores de bom conselho, e que o festejo seria feito com o recurso foi tirado do professor. E eu quero deixar claro, a gente tem nada a ver com forró bom, a gente quer que a festa aconteça da forma legal, como tem que ser. O povo do Bom Conselho gosta de festa, gosta de se divertir, merece. Agora sim, associar uma coisa a outra talvez não seja o viés, porque o nosso problema é uma coisa, porque o nosso desconto aconteceu ferindo o princípio da irredutibilidade, feriu a lei de forma astuosa, porque o nosso PCC ainda está vigorando, então o decreto ele não poderia suprimir o direito que está posto na lei do PCC. Então essa retroatividade dos nossos vencimentos
com a transformação da carga horária, causou um dano significativo à categoria. Mas a gente pode discutir os dois casos, mas uma coisa é uma coisa e a questão do forrobom é outra coisa, que também a gente pode dar nossa opinião pessoal, achar correto ou não, mas a gente não pode misturar. Porque não depende o pagamento dos professores dentro da legalidade do acontecimento, do não acontecimento da festa e vice-versa. Então, a gente tem que separar deixar bem claro o que é uma coisa e o que é a outra coisa, certo? E tratar das duas de forma coerente, respeitosa e procurar consertar o que está errado. Se foi errado, se está errado, vamos tentar rever essa situação e melhorar a situação para que ela se torne legal. Doutor Rafael Borges, embrólio isso aí, destrincha pra gente em que pé tá tudo isso aí. Tá, bom dia. Eu vou pedir licença à Valda para discordar dela, porque do ponto de vista técnico, há uma relação quanto a essa utilização dos gastos dos recursos do Fundo Municipal para o pagamento de festividades. O Fundo Municipal ele tem diversos aportes e um desses aportes é o Fundeb, na lei do Fundo Municipal de Educação 1707/2018, ficam estabelecidos no artigo 1º de onde vêm os recursos que compõem o fundo. E o artigo 6º dessa mesma lei, ela dispõe taxativamente as hipóteses nas quais é possível utilizar os recursos do fundo e nenhuma delas permite que o fundo seja utilizado para pagamento de festividades. Uma coisa é a secretaria ter o nome Cultura, outra coisa é o Fundo ser Municipal de Educação. Não significa que é um fundo da secretaria, é um fundo da educação do município. Então, por isso que há uma relação, porque se a prefeitura alega que ela não tem recursos para remunerar os professores, eu não estive presente na primeira reunião em que foi tentado um acordo extrajudicial para resolver a questão, mas Valda pode ratificar o que foi dito. A questão foi que não havia recursos para pagar os professores porque havia ocorrido o aumento do piso, que foi por meio de portaria do governo federal. Só que fica o questionamento para o sindicato e por isso há interesse sim dos professores em relação à forma como os recursos do fundo são utilizados, porque se essa verba é utilizada para algo que não é destinado à educação, vai impactar diretamente a folha de pagamento dos professores, na medida que o Fundeb vincula, antes 60, vai passar a ser 70 dos repasses da União para remuneração. Então é importante que fique claro para a população que o sindicato se interessa na questão e, para além do ponto de vista legal, do ponto de vista social, o sindicato não pode ser entendido como um fim em si mesmo. Ele, enquanto uma associação que se volta para os interesses dos trabalhadores da categoria, obviamente, ele também tem a função de prestar um serviço social, de orientação da população, de fiscalização dos poderes, não só municipais como estaduais e federais, para que a legislação pertinente seja aplicada. Especificamente sobre a questão da mudança das horas aulas, que era 50 minutos para... Doutor, só uma complementação para não fugir o tema que o senhor acabou de relatar, que o Tribunal de Contas do Estado ele solicitou informações ao Poder Executivo. Inclusive, uma das informações solicitadas foi a dotação orçamentária, que esses recursos teriam que saírem do FPM, no caso, e irem para a educação, justamente para não impactar, que não pode ser impactado com verbas da educação. Aí isso aí é justamente do Tribunal de Contas do Estado, dessa solicitação. Mas eu queria me associar integralmente ao doutor Rafael pelo conhecimento jurídico, o saber jurídico dele, mas aí, essa nota que foi feita aí, o estudante de direito, acho que da primeira semana viu que é um artifício escuso para mascarar algo que não deve ser mascarado. O que é que eu quero dizer com isso? Não, rapidinho, olha, Manuel, deixa eu terminar aqui meu raciocínio, por gentileza. O forrobom, na verdade, o forrobom tem que ter
ele deve existir. Os professores lutam por isso também, porque é entretenimento e lazer para os professores e para os alunos, e não precisava, se tem uma comissão de licitação dentro da prefeitura, não era necessário colocar a Secretaria de Educação para fazer a licitação desses cantores. É simples. Não tem muita coisa. O ouvinte tem que entender que a prefeitura tem uma comissão de licitação que podia fazer essa licitação sem jogar para a Secretaria de Educação. É simples para pessoas entenderem em casa, entendeu? O coronel, acho que se confundiu aí. O que eu estava falando não é nota de prefeitura, não. Foi uma nota do Tribunal de Contas do Estado, da conselheira, onde solicitou as informações pertinentes ao município. O município é que vai ter que se explicar com o Tribunal de Contas do Estado, que foi justamente a ponderação que o doutor Rafael fez, muito bem feita e ponderada. Pronto, doutor Rafael, pode continuar com o raciocínio do senhor. Pode puxar esse microfone aqui, por obséquio. Ok. Pode seguir nisso aí. Tá certo. Pode ficar com isso. Em relação à questão das horas-aula, para explicar não só para a população, mas sobretudo para os professores, nós tivemos uma reunião, eu não tive a oportunidade de falar a fundo, porque haviam questões do sindicato a serem debatidas. É um conceito um tanto quanto complexo e nós quebramos um pouco a cabeça para entender a confusão que a prefeitura realizou quando fez a diminuição dos descontos, inclusive a lógica que eles utilizaram para o cálculo, mas depois no trabalho eu me sinto apto a destrinchar aqui para toda a população. Vejam só, a hora-aula ele é um conceito pedagógico e um conceito sanitário. Por que é um conceito sanitário? Porque é relacionado à saúde do professor. As pessoas, elas não compreendem a dificuldade que é você estar se desgastando emocionalmente, tendo que dominar um grupo de 50, 60 pessoas. A gente sabe que, infelizmente, é difícil nós termos a limitação adequada de quantidade de alunos, não sei a realidade do município, mas eu acho que ela não destoa do que acontece no Brasil inteiro. Para além desse desgaste emocional, há o desgaste físico de você estar em pé durante muito tempo, de desgastar a voz, da estafa mental, porque você está raciocinando o tempo todo. Então é por isso que se considera o tempo de trabalho do professor a menos que 1 hora. É algo parecido com o trabalho noturno, que a hora é reduzida para 52 minutos e 30 segundos. No caso dos professores, é para 50 minutos. Agora, acontece que a remuneração dos professores também, quando vai computar a hora, ela é baseada nesses 50 minutos e não em 60 minutos. Então, por exemplo, um professor que tem uma carga horária de 200 horas, esses 200, ele não vai precisar cumprir 60 minutos vezes 200. Ele tem que cumprir 50 minutos vezes 200. Deu para entender? Então, ele teria que trabalhar menos para ganhar as 200 horas, esses menos 10 minutos, por esses motivos que eu falei. Do ponto de vista pedagógico, a hora-aula também é uma referência para o tempo de sala de aula. E isso estrutura toda a base curricular do sistema de educação. Como é que ele entende que pode haver horas-aulas de 60, 50 e 45 minutos? No nosso município, é a lei do PCCR, o Plano de Cargos e Carreiras e Remuneração dos Professores, que estabelece que a hora-aula é 50 minutos expressamente. Do ponto de vista educacional, para toda a população, isso é muito importante que a gente entenda, porque esse decreto foi editado de forma confusa e sem debate, ela prejudica muito os alunos. A legislação estadual que rege a questão didática diz que as horas-aulas são 50 minutos. Então, se Bom Conselho fosse estabelecer uma hora-aula diferente da do Estado, isso ia prejudicar a transferência desses alunos, porque ia alterar completamente a base curricular deles e ia gerar uma incompatibilidade. Como é que um aluno cumpre uma carga horária de 60 com a estrutura curricular, pedagógica, o plano de matérias que ele vai ter que cumprir no ano letivo, e ele vai ser transferido para uma escola que é 50 minutos. Tem outra questão que é em relação aos ônibus. As aulas começam 7h30 e terminam meio-dia. Se as aulas fossem ser cumpridas em 60 minutos, como estabelece a hora relógio que o governo quer estabelecer,
As aulas iam começar 7h30 e iam terminar 12h50. Isso vai gerar mais custos para o município. Se a medida queria diminuir, ela, pelo contrário, vai piorar, porque a gente sabe que muitos alunos vêm da zona rural, se acordam às 6 horas da manhã, muitos saem sem se alimentar de casa. Infelizmente, a insegurança alimentar no nosso país é algo muito complicado. Muitos deles vão para a escola para comer. Então, imagine você ficar com fome de 6 horas até 12h50. Teriam que aumentar as refeições disponibilizadas na escola. Para além disso, a questão dos ônibus. Os ônibus que pegam o aluno de meio-dia é o mesmo que vai trazer o aluno de 1 hora. Então, como é que vai se conseguir terminar a aula de 12h50 para pegar o aluno de 1 hora? Como é que a escola vai ter tempo de fazer a limpeza para o segundo turno para começar a aula de 1 hora? Ou ia ter que se dobrar esse staff, esse grupo que faz a manutenção da escola para conseguir completar tudo em 10 minutos, e além disso teria que ser necessário comprar outros ônibus, outros veículos para que os estudantes pudessem chegar à escola. Isso é só do ponto de vista pedagógico de interesse coletivo. Do ponto de vista do direito dos professores, existe um princípio constitucional que é o da irredutibilidade salarial. E outro princípio constitucional que é da irredutibilidade de proventos, de benefícios previdenciários. Ao passo que o governo alterou a hora-aula de 50 minutos para 60, ele reduziu o trabalho, reduziu a remuneração dos professores. Vamos voltar e rememorar aquele cálculo que eu falei antes. O professor ganha um valor X, um professor de 200 horas, para ganhar um valor X, ele vai ter que trabalhar 200 vezes 50. Então, ele vai ter que trabalhar menos tempo. Quando o governo aumentou para 60 minutos, para receber a mesma quantidade, o governo entendeu que o professor teria que trabalhar, o professor receberia menos trabalhando mais, porque ele reduziu o salário, e isso não tem lógica. Pelo princípio da irredutibilidade, ele teria que aumentar para 60 horas, mas também teria que aumentar a remuneração dos professores. Isso não se discute. Se o projeto de lei for para a Câmara dessa forma, a gente vai discutir que, se a Câmara aprove, que aumente o salário. Se a Prefeitura diz que não tem recurso, como é que a Prefeitura vai fazer isso? Como é que a Prefeitura vai criar um gasto a mais? Essa saída não é a saída viável. Eu gostaria de dizer, do ponto de vista jurídico, que o sindicato esteve e está disposto ao diálogo e à construção de respostas consensuais junto ao município. Se houvesse a devida participação popular, por exemplo, no debate sobre a Forrobom, poderia se discutir a construção de um fundo municipal de cultura, para que os recursos da educação não fossem utilizados fora da sua destinação, que a própria lei do Fundo Municipal estabelece que esses recursos só podem ser utilizados na educação. Está no artigo 6º, caso o procurador do município precise se lembrar de onde ele deve buscar as fontes de sua atuação. Esse é o recado do sindicato. 11h30, antes do intervalo, estou na linha com a doutora Isabel Urquiza. Deixa eu ver se ela está na linha aqui. Ainda assim, ela vai cumprimentar também os nossos convidados e a população de Bom Conselho e de toda a região. Isabel Urquiza, muito bom dia. Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes da Rádio Papacassa, aos que estão participando aí, né? O advogado, Coronel Campos, a presidente aí do sindicato. Eu acho que é uma pauta muito interessante. Eu estou ouvindo aí, né? Participando, escutando a relevância desse tema. São questões muito importantes e que elas refletem não só na categoria profissional, mas em todas as famílias que têm filhos, né? Alunos, pessoas que trabalham. Então, eu acredito que uma coisa, com certeza, independentemente de qual a posição que nós estejamos, está clara e que é um tema que está aí de forma incontrovérsia. Faltou diálogo, né? Faltou se fazer ouvir as pessoas envolvidas, ouvir o sindicato, ouvir a Câmara, né, que é responsável pelo Legislativo Municipal, e faltou ouvir a população, que é quem vai sofrer as consequências de todas essas alterações. Então, a nossa participação aqui é no sentido de parabenizar todos aqueles que estão promovendo essa discussão. Ela deveria ter sido prévia, mas se não houve, que a gente possa se apropriar melhor desse tema, para que a gente possa, como o advogado do sindicato colocou, existe uma abertura
para se chegar a um denominador, né, de forma consensual. Mas é importante que se entenda qual a situação, qual o objetivo, de onde estão partindo esses recursos. Porque o recurso do Fundeb, ele tem uma previsão legal e que tem que ser respeitada. Então, a cultura deve ser promovida, como alguns falaram, mas eu acho que a presidente do sindicato está correta aí, no sentido de dizer de que a gente tem que analisar a questão e ver. Uma coisa é promover a cultura, que eu acho que todos nós que estamos participando defendemos isso, e outra coisa é também promover a educação e a boa aplicação dos recursos públicos de forma que não possa prejudicar nenhuma categoria que é tão importante, né, para a nossa sociedade, para as políticas públicas, nem os alunos que vão sofrer as consequências que já foram colocadas ali em relação ao transporte, à carga horária, a dificuldade de transferência, de como eles vão ajustar essa grade, né, curricular, quando houver uma necessidade de integrar um outro município, né, compor a rede municipal. Enfim, eu acho que são questões relevantes e eu estou aqui para contribuir e aprender também, né? Que a gente ensina, mas cada vez que a gente ensina, a gente aprende. Eu, como professora universitária que fui, eu acho que a gente tem essa compreensão de que é muito importante a gente ouvir para que a gente tenha condições de ajudar cada dia mais. Pois não, doutora Isabel Urquiza, além de advogada, uma excelente professora. Fica à vontade para suas considerações finais. Agradecemos a sua participação. Bem, o que eu acho que nós temos que levar em consideração por tudo que foi dito, primeiro é a necessidade de ter uma legislação ajustada. Por que isso? Como o advogado colocou, a lei, o decreto, ele vem regulamentar uma lei. Então, não há um conflito. A gente tem que pegar o que a lei estabelece e, em cima dessa lei, fazer a regulamentação. Não um decreto que fira a lei. A competência de legislar, ela é do legislativo. Então, se existe um legislativo estadual que define todas essas competências, como ela deve fazer, o plano de cargo e salário, se existe uma legislação municipal que trata do tema, tem que haver um trabalho no sentido de que as normas que são regulamentadas, elas estejam compatíveis com a legislação vigente e pertinente à matéria. Isso é um ponto. Segundo, a situação da classe, da categoria. A gente sabe, como o próprio advogado do sindicato colocou, que existem categorias profissionais ou tipo de atividade que eles precisam ter uma jornada um pouco reduzida, como é o caso de periculosidade, que a jornada, a hora é menor. Então, a gente tem que tratar igualmente os iguais, mas desigualmente os desiguais. E a aposentadoria dos professores, ela também é reduzida em função desse tipo de atividade. Não é em respeito às especificidades dessa profissão. Então, o que a gente percebe é uma necessidade de que a questão seja melhor discutida, que as necessidades locais elas sejam colocadas e que se façam os ajustes para a gente não ver a categoria sendo prejudicada em bom conselho e, de repente, até esse posicionamento, por não ter essa discussão bem feita, né, que isso se espalhe para outros municípios. Então, é importante que a gente tenha esse cuidado e eu apenas gostaria de deixar nas minhas considerações finais a minha contribuição e a minha disposição em auxiliar naquilo que for possível. Contem comigo e estamos aí nessa luta para defender essa categoria tão importante. Parabéns a todos. Muito obrigada. Antes de encerrar, doutora Isabel, a Valda quer fazer uma pergunta ou colocar? Pois não, Valda. Doutora Isabel, eu queria lhe agradecer realmente o apoio. As suas palavras da sexta-feira foram muito importantes, repercutiram dentro do grupo, porque a gente sabe que a força da administração é muito forte sobre os seus servidores. Então, tem horas que a gente quer desanimar, porque acha que é uma briga de Davi contra Golias. E, assim, só essas palavras dadas pelos amigos que se oferecem a ajudar, que oferece condição da gente continuar na luta, que fortalece todos nós. Então, eu queria agradecer especialmente as suas palavras de sexta-feira. As de hoje também foram muito coerentes, esclarecedoras para o município de Bom Conselho, para todos entenderem o problema que a gente está vivendo, viu? Eu agradeço muito. Por nada, viu? E conta comigo que a gente vai nessa luta. Eu acho que às vezes a gente se sente muito sozinho
e não tem condições de resolver tudo só. Mas eu sempre digo, juntos nós podemos mais. Verdade. Doutora Isabel Urquiza, muito obrigado. Tenha uma excelente segunda-feira. Obrigada a vocês e um bom dia. Muito bem, são 11h37 Eu vou aqui abrir uma janela publicitária, retornaremos daqui a pouco. Continue aí, não saia daí, permaneça aí. Rádio Papacaça. Uma questão de amor com você. Olha quem chegou, JBN Renault. Olha quem chegou, JBN Renault. Tecnologia com inovação, muita economia, gente com amor pelo que faz. Chegou a concessionária Renault em Garanhuns, a mais nova concessionária da cidade. Avenida Euclides Dourado, Heliópolis. Fone 87-99949-0010. Venha conhecer. Chegou JBN Renault. Para acompanhar as mudanças que o mundo está nos trazendo, você precisa tomar a decisão de cuidar da sua saúde. Você que vive em ritmo acelerado, se alimenta mal, te causando azia, queimação, refluxo, gastrite, úlcera e outros males. Tome o amargo 3 vezes ao dia, sempre depois das refeições. E se você também estiver com gordura no fígado, colesterol, triglicerídeos, açúcar alto e com retenção de líquido, o amargo vai te fazer uma limpeza no organismo, controlando suas taxas. Amargo, nas versões líquido, cápsula e também o amargo berinjela, que além de todos esses benefícios, ainda te ajuda na perda de peso. À venda nas farmácias. De segunda a sexta, estou com vocês aqui na sua Papacaça, com os bastidores da capital do país, o comentário e a interpretação dos fatos do Brasil e do mundo. De Brasília, Alexandre Garcia. Comentário de Alexandre Garcia. Oferecimento Ágora, a sua casa de investimentos. Rádio Papacaça, sempre com o povo. Papacaça Debate. Patrick Oliveira. 11h39, 11h39, de volta com o nosso debate nesta segunda-feira, dia 16 de maio de 2022. Quer fazer alguma colocação agora, Mandou? Deixa eu perguntar aqui o doutor Rafael. Doutor Rafael, então quer dizer que nesse caso eu devo entender que o decreto está fora da lei, não está alinhado com a lei. É isso que eu entendi ou eu estou errado? Doutor, pois não, coronel. Eu queria completar a pergunta e fazer essa pergunta para o doutor. É que com esse ato desse decreto praticamente sobrepor uma lei, se isso enseja em crime de responsabilidade. Essa é uma questão bastante delicada e grave que a gente espera que não seja levada até esse ponto, que a prefeitura se sensibilize e a gente consiga resolver de forma dialógica. A nossa Constituição, ela estabelece 3 poderes que são independentes e harmônicos entre si. Um fiscaliza o outro. Nós temos o poder executivo, que executa as leis em prol do interesse público. Nós temos o legislativo, que faz as leis. E nós temos o poder judiciário, que aplica as leis diante dos conflitos de forma definitiva. O nosso Estado funciona dessa maneira. Um poder, ele não pode se sobrepor ao outro, porque isso fere a democracia. Imagine que se um prefeito pudesse fazer o que ele quisesse sem observar a lei, ou um governador ou um presidente, nós estaríamos diante de uma ditadura. Por isso que a nossa legislação, ela pune de maneira muito grave o prefeito, o governador ou o presidente que descumpre uma lei, principalmente quando ela fere a separação de poderes. Vocês lembram no começo que eu disse que existe uma lei municipal que diz expressamente a quantidade de horas-aulas, de quantos minutos compõe a hora-aula do município, que é 50. Então, se eu sou prefeito e edito um decreto e digo que a hora-aula é 60, eu estou negando vigência a uma lei municipal. Eu estou dizendo assim, pouco me importa o que o legislativo decidiu, eu vou fazer o que eu quero. Então, em tese,
é muito provável que haja o enquadramento dentro da lei de crime de responsabilidade, que prevê como crime de responsabilidade do prefeito a negativa de vigência à lei municipal, estadual ou federal. Nós requeremos a notificação do Ministério Público em relação ao ocorrido, e o Ministério Público é o titular da ação penal pública. Então, apenas ao Ministério Público cabe fazer essa valoração, proceder às investigações e entender que, se for o caso, impetrar, ajuizar, oferecer denúncia, desculpa. Eu acho que Valda vai falar um pouco mais sobre isso, mas aqui, voltando a falar da questão social do sindicato, quando o sindicato aciona vereadores para tentar sustar os efeitos do decreto executivo que usurpa a competência da Câmara Municipal dos vereadores, porque se o prefeito faz o que ele quer, para que existem vereadores? Para que existe a Câmara, se ele vai desrespeitar a lei? Então, é um ato bastante grave, coronel, que eu acho que se enquadra perfeitamente nas hipóteses de crime de responsabilidade, sim. Falta um pouco falar sobre a questão dos inativos da Previdência, mas para eu não tomar o microfone pelo adiantado da hora, eu vou abrir o debate para a Valda e os demais. Pois é, Manuel. Uma pergunta bem rápida à Valda. Valda, pelo que você deixou transparecer, não houve em nenhum momento prévio conversa com o sindicato, entre o Poder Executivo e o sindicato, a respeito desse desconto que haveria nos contra-cheques. Nós sabemos que qualquer profissional, ele faz seu planejamento financeiro, seu planejamento familiar, já faz seu orçamento, seu fluxo de caixa para o ano todo, já contrai até dívidas contando com o que ele recebe. De acordo com o que ele recebe, eu sei quanto eu posso gastar. Realmente não houve esse contato. Como é que você faz essa avaliação? O pessoal contrai dívida, depois recebe menos do que o que vinha recebendo. Manuel, realmente não teve aviso prévio algum. A surpresa aconteceu na boca do caixa. Isso foi muito traumatizante, porque você chegar no banco, encontrar professores tirando seu dinheiro e, quando contavam, começar a chorar sem saber o que ia fazer. Uma coisa mais grave também que aconteceu foi que o aumento foi dado no mês anterior, em março. Nós tivemos um aumento não linear, mas de 33%. Alguns mais, alguns menos, mas todo mundo teve um aumento substancial em seu salário. Todo mundo ficou empolgado e quem tinha dívidas refinanciou consignado, fez consignado para adquirir algum bem, com base naquele novo salário, aumentando sua margem junto às instituições bancárias. E qual a surpresa? Que no dia subsequente teve essa redução quase proporcional ao que foi reajustado. Então, além de ter o desconto nos seus vencimentos e nos seus proventos, ainda ficou com a surpresa de ter adquirido uma dívida maior e que vai comprometer muito mais o seu salário, que anteriormente já estava defasado. Então, foi muito complicado, foi traumático. A gente viu o professor chorar, se desesperar, professor com realmente dificuldade em pagar suas contas. Isso gerou um mal-estar fora do comum. O psicológico do professor até hoje ainda está muito abalado. Não sei como os colegas estão conseguindo dar aula, porque a preocupação realmente é muito grande. O abalo na família foi muito grande, porque não só impacta o professor, é toda a sua rede familiar. E o que mais nos entristeceu foi porque a gente vinha de um bom relacionamento e tendo repetidos diálogos com a prefeitura, chegando a um denominador comum entre as partes. E isso nos entristeceu muito, porque todos sabiam do dano que ia causar a gente. E que naquele momento, eles anunciando, a gente não ia reverter aquilo daquela forma. Mas que eles tivessem pelo menos a consideração de ter preparado os seus profissionais para esse desgosto tão grande que a administração proporcionou a nossos colegas professores. Então, minha gente, foi um impacto muito substancial. Quem menos perdeu R$800, chegando até R$1.600 de desconto no salário do professor. Então, isso é um impacto muito forte. E, posterior a isso, a gente teve um encontro na prefeitura com alguns secretários e eu coloquei, se fosse para agir dessa forma, porque o que deu a entender é que o aumento já foi dado para que eles cumprissem a lei do piso,
mas já com a articulação de como tiraria isso. E foi dessa forma. Então, nos pegou de surpresa, realmente, uma surpresa muito ruim, que vai repercutir ao longo das nossas vidas e que foi pura maldade. Porque a gente sabe que recurso tem na educação, muito recurso. Tanto é que eles editaram um outro decreto, que a gente já vem debatendo sobre ele desde o ano passado, de setembro, que é um decreto que a gente também considera arbitrário. Porque é um decreto que majora as alíquotas patronais a título de pagar a folha dos aposentados. Porque eles não o Fundo de Previdência está falido, não tem mais recurso, então a Prefeitura assumiu a folha de 1.500.000 e não tem condição de pagar. Então vamos tirar de onde? De onde está sobrando. Onde é que está sobrando? Fundeb. Então se criou um decreto onde se majorou a patronal para uma alíquota de 34% que não existe, porque a lei diz que a contribuição patronal é o dobro da do servidor. Se a gente paga 14, a do servidor seria 28 e não 34. E mais grave ainda, criaram uma majoração na alíquota complementar, que a alíquota complementar é um aporte financeiro por fundo de déficit atuarial que vem ao longo dos anos. Inclusive, essa gestão que aí se perpetuou é a campeã de não repasse para o Fundo de Previdência. E hoje, quem está arcando com isso somos nós. Está sendo tirado a complementar, que são 36% de complementar, também do Fundeb, o que nos causa um dano muito significativo, porque aí se revoga esse ato também, a partir daí a gente vai ter sobra e gordura para queimar com a educação. Mas essa não é a opção da administração. Então, a gente também está discutindo esse outro decreto que também viola nossos direitos. Ô Valda, você falou aí que mentalmente os professores ficaram abalados e isso vai refletir diretamente no ensino para os alunos. Então, podemos também afirmar que indiretamente ou diretamente os próprios alunos irão sofrer em virtude disso no seu aprendizado. Com certeza absoluta. Porque não se separa o profissional do pessoal. Então, se minha vida pessoal não está boa, vai repercutir na minha vida profissional. Com que ânimo o professor vai preparar uma aula de excelência para dar ao seu aluno? Se ele está desmotivado, se ele está se sentindo injustiçado, se ele está se sentindo diminuído. Então, isso vai repercutir na sua aula, no aproveitamento do aluno, isso vai ser uma cadeia. E esse filme a gente já viu, quando em 2017 tiraram nossa gratificação de 30%. A gente levou uns 2 anos para se recuperar. Então, isso também vai acarretar na repercussão dos números e das avaliações educacionais do município, com certeza absoluta. E isso foi mais uma falha da administração, não analisar por esse prisma também. Porque o nosso aluno, o coitado, não tem culpa nenhuma da briga que a gente está travando com a administração e vice-versa. Mas eles é quem vão receber o resultado desse ato tão descabido e impensado por parte da administração. Pois não, Coronel. Tem um ponto também, Valda, técnico, que eu acho que seria muito apropriado para que o doutor falasse e que o ouvinte também entendesse. O Fundeb não pode sobrar nada. O que sobrar tem que ser rateado entre os professores. Aí eu pergunto ao doutor Rafael, né? Tem um agravante aí por conta do que Valda falou desse aporte do patronal. Pode a verba do Fundeb estar pagando os inativos? Que isso é algo assim que quem tem um conhecimento jurídico fica um pouco assim, até estarrecido com tais atitudes, eu diria até insanas no mundo jurídico. Eu acho que a Valda foi muito feliz quando ela disse que é um resultado de uma má administração dos recursos do município. Para explicar para a população, a gente escuta falar Fundeb. O Fundeb é um fundo de recursos
que visa a valorização da educação básica no país inteiro. Então, ele tem aportes da União, dos estados e dos municípios. Quando os municípios não têm recurso, ele é quase completamente ou completamente fornecido pela União. Estou dando uma aula aqui de constitucional nesse debate. Vejam, a gente vive num estado federativo. Nós temos a União, o estado e o município. Eles precisam trabalhar em conjunto. Agora eles são entes separados. Se a União diz para você, se a União diz para o município, eu estou dando esse dinheiro para você gastar com isso, você só pode gastar com isso. É a mesma coisa que você empresta um dinheiro para um amigo e o amigo diz, eu quero um dinheiro para comprar uma moto. Você empresta para comprar uma moto e ele toma de cachaça. Você não vai gostar, né? Do ponto de vista jurídico, isso é uma ilegalidade. A União dá o dinheiro para ser investido na educação e o município e o estado têm que aplicar na educação. Só que o Fundeb é vinculado ao exercício ativo da educação, porque visa valorizar a educação básica. Ele não pode ser utilizado para o pagamento de recursos de inativos, porque os inativos não estão exercendo o trabalho. Então, como é que eu vou valorizar a educação básica utilizando o recurso que é para ela, pagando ao inativo? Então, no momento em que a municipalidade ela estabelece uma alíquota para o fundo previdenciário do município, não é nem só dos professores. Ele está tirando dinheiro da educação para investir numa pasta que é obrigação do município organizar. O município que dê seus pulos para cumprir com as obrigações financeiras que ele assumiu. Isso pode ser construído com a racionalização da administração. E outra coisa que salta aos olhos do ponto de vista dos inativos e que me compadece muito, eu fico inclusive emocionado quando vou atender as professoras, porque são pessoas idosas, muitas têm doenças graves e elas tiveram essa redução nos benefícios, elas têm empréstimos consignados, já tem uma redução de 30% por causa desses empréstimos. Para o ouvinte, vamos pensar, qual é a lógica de eu mudar a hora-aula para a hora-relógio e reduzir a remuneração? A hora-aula e a hora-relógio é um conceito aplicado para quem está dando aula. Aí eu pego isso e aplico para o inativo, o que é que tem a ver? O vínculo do inativo com a administração é apenas o vínculo previdenciário. A administração pública não tem mais autoridade sobre o inativo para dizer quanto tempo ele vai trabalhar. Verdade. Ela tem a obrigação de pagar o benefício e ponto. E a gente sabe que quem está gerindo o município, eu não sei qual é a formação do prefeito, mas com certeza ele tem advogados no seu staff para orientá-los. Foi feito sabidamente e legal, foi uma manobra proposital. E só para encerrar, que é o mais absurdo, o decreto foi editado dia 27 do mês e publicado no dia 27. E foi aplicado o efeito retroativo a esse decreto, porque já no mês de abril, foi no dia 27 de abril, se descontou. Então, como é que eu estabeleço um decreto inconstitucional e ilegal e eu já desconto retroativamente, se os profissionais trabalharam conforme a lei durante o mês? Então, a gente fica muito triste com essa situação, mas, repito, já vou adiantar o encerramento da minha fala para não tomar mais tempo, que nós do sindicato estamos dispostos a dialogar com o município e que o município se sensibilize no que se refere à educação para a construção de um debate dialógico para nós resolvermos essas questões. Obrigado. O doutor, só fazendo uma complementação, eu queria saber da sua opinião com relação aos inativos. Quando alguém se aposenta, ele se aposenta de acordo com o que vinha recebendo até aquele momento. Ele recebe X, se aposenta com X de acordo com o que trabalhou. Como é que de repente o salário dele vai diminuir, salário não, que ele recebe de aposentadoria vai diminuir com relação ao que está ocorrendo naquele momento? Ele já se aposentou com o que prestou até aquele momento. Você pode retroagir, principalmente para os inativos, ter uma baixa salarial. Até agora, pelo que eu li e estudei em direito, você não pode retroagir, principalmente em inativos. Não, o benefício previdenciário, a Constituição garante que seja mantido o valor nominal.
Então, são utilizados referenciais para que esse valor seja estabelecido. O valor nominal é justamente o que você falou, é o valor no momento da aposentadoria e que ele vai tendo que ser corrigido. Há hipóteses em que ele pode ser aumentado. Por exemplo, a lei do piso, ela estabeleceu que o aumento do piso seria extensível aos inativos, mas a lei jamais pode reduzir pelo princípio da segurança jurídica, como você bem ressaltou do ponto de vista prático. A administração, ela tem um contrato com seus servidores, um contrato de trabalho, ele tem que ser cumprido. Quando os professores fizeram um concurso ou foram contratados, eles fizeram concurso e foram contratados para receber uma determinada quantia. E a prefeitura não pode fazer isso de retirar sem fundamento. A mesma coisa para um trabalhador em qualquer empresa. Imagine você ter um contrato, você foi contratado para trabalhar numa empresa para ganhar R$2.000 e o seu patrão diz, não, hoje você vai receber 500. Você pergunta por que, ele vai dizer porque eu quero. Isso não pode existir de forma alguma. A retroagir para beneficiar, nunca para prejudicar, correto? Exatamente. 11h57. Valda, quer fazer um complemento, Valda? Só complementando essa questão. A explicação da gestão da Previdência, do desconto dos aposentados, foi levantando a questão da paridade. A gente sabe que a paridade e a integralidade são direitos para o momento de aposentadoria. Depois que você é aposentado, você já está ali, não morreu para a vida, lógico, né? Morreu para a administração. O que ele tem que preservar é o recebimento em dia do que o servidor contribuiu e depositou lá no Fundo de Previdência para ser aplicado e ser revertido para o pagamento dos seus proventos. Então, se essa administração administrou mal, não repassou em dia, deixou sem repassar patronal e servidor, chegando a esse ponto de falir a Previdência, isso não é a responsabilidade do servidor. Aí a gente questiona, e a paridade? Quando o professor ano passado teve direito ao 14º salário? Por que o aposentado e o pensionista não teve a paridade e recebeu também? Então, a paridade é de conveniência, de quando é bom e quando não é bom para a administração. Então, mais uma vez, a administração se atropela e passa por cima da lei. Tem uma pergunta aqui de um ouvinte para o doutor Rafael. Quem vai garantir que o aposentado não vai receber com desconto mês que vem? Pergunte, por favor. Eu estou pensando aqui, porque já houve uma discussão para a gente tentar resolver isso, mas eu vou adiantar à população que, do ponto de vista jurídico, é plenamente irreversível. Nós vamos conseguir reverter, só que isso leva um tempo. Para o próximo mês, foi feito em abril, para esse mês, em maio, os descontos irão permanecer. Infelizmente, os professores se preparem, porque essa folha vai ser descontada ainda, e eu vou explicar o motivo. Ainda vai ocorrer a audiência no dia 24. Então, o magistrado, ele só vai decidir os nossos pedidos de suspensão do decreto depois dessa data. E a essa data não vai dar tempo de que a anulação do decreto impeça o desconto. Isso para o município é muito grave, vou explicar por quê. Essa remuneração dos professores da ativa teria que vir pelo Fundeb. E o Fundeb não pode ser utilizado para pagamento de condenações judiciais. Esses meses que os professores não receberam, e se eles vierem a passar mais meses sem receber, nós vamos atrás e vamos receber. Só que nós vamos receber por via de condenação judicial. Então a prefeitura não vai poder utilizar mais o Fundeb para pagar, porque o Fundeb não pode pagar a condenação judicial. Era através de precatório. Precatório ou RPV. Que é a requisição de pequeno valor, que no município, nos municípios é o maior valor da Previdência. Se a condenação passar de 7 mil, é precatório, se não, a RPV recebe em 2 meses. Mas o problema é do ponto de vista orçamentário, porque vem o recurso da União para pagar os professores vinculado. E aí
ele vai ter que utilizar de outra fonte de recurso que, pelos que eles dizem, já é defasada, para pagar essas condenações. Deu para entender? Vem do Fundeb para pagar. Ele não pagou com o Fundeb. Fez esse decreto, eles vão ter que receber por condenação judicial. E aí não vai mais poder usar o Fundeb, ele vai ter que usar recursos da prefeitura de outra fonte para pagar. Esse é o grande prejuízo para toda a comunidade, inclusive para cidadãos que têm condenações judiciais, porque isso vai aumentar a dívida do município. Já aumentou, né? Um mês vai aumentar 2, e se aumentar 3, 4, vai gerar uma crise grave. No início, Valda disse que nessa segunda-feira tinha notícias novas para repassar. Não sei se já repassou ou tem mais alguma novidade que possa trazer, não somente para a população, para os nossos ouvintes, mas para a categoria dos professores. Não, o que a gente tinha que colocar, realmente, Rafael já colocou, que a gente entrou com as ações cabíveis. Estamos tentando realmente que a justiça faça essa conciliação e que a gente saia da mesa de negociação, da sala do juiz, com a decisão favorável a toda a classe. E assim, respondendo essa pergunta que foi feita aí, qual a garantia que a gente tem que esse mês não seja descontado? A gente não tem garantia alguma. O que a gente quer é sensibilizar realmente a administração do dano que está causando, em especial a esses profissionais que trabalharam tanto pelo nosso município, que no momento da sua aposentadoria, ele goze com sabedoria o pouco recurso que lhe sobrou. Porque a maioria tem salários baixíssimos. Nós temos professor com 30 anos que se aposentou com 100 horas e teve uma redução de 25 horas no seu salário. Então, isso é impactante. Então, independente da negociação, da tramitação judicial, que a administração se compadeça dessa situação e revogue o ato, volte ao estado anterior, a gente senta, negocia, conversa, mostre quais são as dificuldades da administração em pagar. Como eu disse ao secretário, antes não tivesse dado aumento, porque a gente não teria tido tanto prejuízo como agora. Tivesse ficado como estava, a gente no máximo tinha discutido, tinha brigado, tinha falado na rádio, na rua, mas a gente não estava sofrendo da forma que a gente está sofrendo. O impacto na nossa vida pessoal, emocional e principalmente a financeira. Então, quem pode reverter esse ato com a canetada é quem, com uma canetada, causou esse dano a toda a categoria. Pois eu só queria, assim, Manuel, me permita de falar que a gente tem uma solução prática, rápida e eficiente e eficaz. Os vereadores editarem um decreto legislativo para seccionar, para quebrar essa usurpação que o prefeito fez, não dando legitimidade ao decreto do executivo por conta da usurpação do poder. Tá aí a grande solução. Antes da gente ter essa conciliação, aliás, que o sindicato vá para essa conciliação, já tem uma solução. Cabe a cada vereador botar a mão na consciência agora e votar esse decreto legislativo, que é a casa legislativa, é a casa onde deve se fiscalizar e é a casa que deve originalmente se fazer lei. Se os vereadores se irmanarem, que cada vereador que esteja me ouvindo aqui, ou cada parente vereador, cada amigo de vereador, possa estar se associando nessa iniciativa de editar um decreto legislativo para tornar sem efeito o decreto do executivo, até porque é uma usurpação dos poderes, como disse o doutor Rafael. Tá aí a grande solução. Tá a grande solução para que os professores não sofram mais com esse decreto abusivo, ilegal e maldoso. Eu queria aproveitar essa fala do coronel e realmente pedir aos nossos nobres vereadores de bom conselho que se compadeçam da nossa situação. Vocês viram a situação de nervos que os professores estavam quarta-feira nessa casa, na Casa Legislativa. Vocês sentiram a nossa angústia, a nossa preocupação com amanhã. Porque muita gente não tem, e não é vergonha dizer não tem como se manter até o final do mês, com o desconto que sofreu no seu salário. O que já chegou de professores
chorando, relatando a sua situação, é muito difícil, minha gente. Então, eu queria pedir a cada um de vocês, vereadores, inclusive na quarta-feira foi feita uma fala de que os professores tinham dito que eles iam aprovar a lei na calada da noite. E eles se sentiram magoados. Mas acredito que essa mágoa não é maior do que a gente está sentindo e do que a gente está passando na pele. Então, se coloque no nosso lugar. Vejam que cada um de vocês tem no mínimo 10 pessoas da relação pessoal de vocês que são professores e o que estão passando. E esse é o momento de vocês se posicionarem, porque a omissão ainda é pior do que a ação. Porque vocês têm o poder de mudar a história, de transformar esse ato ilegal numa situação mais confortável para todos. E eu peço mais uma vez, olhem para cada um dos professores, vejam nele a necessidade do filho, do aluno que está lá, e que vocês não queriam um professor ensinando os filhos de vocês, deprimido, tomando remédio controlado, sem saber se vai pagar suas contas no final do mês e sem saber quando vai cessar esse dano. Então, eu realmente agradeço, peço desculpa pelo adiantado da hora, a gente extrapolou o horário, mas se a gente ficasse aqui 2 horas, a gente tinha assunto para 2 horas de debate. Bom, quero agradecer também ao Coronel Campos, ao doutor Rafael. Só mais uma colocação, pelo que o Coronel falou, com relação ao legislativo que pode revogar esse decreto. Então o decreto tem validade, quer dizer, está dentro da lei ou não? Como é que a gente entende isso aí? Rapidinho, 30 segundos, doutor. O fundamento para o decreto legislativo sustar o decreto executivo é justamente porque o decreto executivo é ilegal. Não é para ratificar o decreto nem para avaliar a sua legitimidade, porque quem faz isso é o Poder Judiciário, é a competência do Judiciário. O legislativo, na preservação de sua competência constitucional de editar leis, ele tem o direito de sustar os efeitos de um decreto executivo quando há essa usurpação de competência, que foi o que o prefeito fez. Ele disse: o vereador não tem o que fazer, eu vou editar o decreto aqui, eles vão para a Câmara conversar, eu faço o que eu quiser, e aí é o momento dos vereadores dizerem: não, nós temos um serviço a prestar à sociedade e nós vamos cobrar que esse exercício seja feito por nós e não pelo prefeito, porque foi para isso que fomos eleitos. Obrigado, doutor Rafael, pela participação. Obrigado, Coronel Campos. Só complementando, Patrick Oliveira, deixar os microfones abertos para o Poder Executivo, se quiser se posicionar, falar algo a respeito. Inclusive, o doutor Rafael disse, se quiser fazer um debate junto com o Executivo, também está disponível para vir. Se quiser emitir a opinião do que foi feito, estamos sempre e continuaremos a estar com os microfones abertos. E um debate com as duas partes seria muito bem-vindo. Com certeza. Da parte do sindicato, nós estamos abertos ao diálogo sempre, e acredito que é benéfico para a democracia que a população inteira tenha acesso ao que é discutido entre as partes. E também repassar para o doutor Rafael, para a Valda, que os microfones da Papacaça sempre estarão abertos para a categoria, para o doutor Rafael, quando precisarem, quando acharem necessários, a Rádio Papacaça estará com vocês. Agradeço. Muito bem, estou com o tempo estourado, vem aí eu tocando bola, a gente se fala amanhã às 7h. Saúde, sorte, sucesso, muita paz, muita luz e até amanhã, tchau. Rádio Papacaça, falando a linguagem do nosso povo. A estação primeira de Bom Conselho, fazendo história.